Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o videocast sobre o primeiro dia do Festival de Tribeca de 2016. O Festival Tribeca é um festival que eu gosto muito, esse é o sexto ano, se não me engano, que eu venho. Eu gosto muito da curadoria do festival, acho que eles têm um cuidado muito grande com a seleção, especialmente de documentários, e o clima do festival e da cidade me agradam muito. Bom, hoje no primeiro dia eu assisti a 4 filmes. O primeiro, aliás, vou começar pelo último, que foi o mais fraco, foi um documentário chamado Win, que é um documentário sobre o lançamento e o primeiro ano, a primeira temporada do New York City Football Club, o primeiro clube de futebol de Nova York. Bom, não sei, mentira, não sei se é o primeiro, mas enfim, é o time oficial de Nova York que passa a ter um só time de futebol. E o objetivo é até para unificar torcidas, né? Você tem as torcidas rivais de beisebol, do Giants, do Jets, mas só tem um time de futebol, então teoricamente todo mundo poderia torcer para esse time. E é um time que vai ser iniciado a partir do nada. Vai ser criado, não só foi criado o nome, mas o brasão, e o filme acompanha a contratação dos jogadores. Eles investem num time de jogadores veteranos, ou seja, aqueles que já, né, passaram um pouquinho da idade. Então tem o Davi Villas, o Pirlo, da Itália, Frank Lampana e outros, e aí uma série de jogadores menores dos Estados Unidos. E o filme acompanha então o primeiro ano do time, as dificuldades e tal. Os diretores tiveram acesso completo aos bastidores o diretor teve acesso completo aos bastidores do time, das negociações com os jogadores, nos vestiários, os treinamentos. Então, com tanto acesso, eu não sei, eu esperava que o filme conseguisse contar uma história que fosse uma história realmente envolvente, ou uma história bem construída no mínimo. E não, a cronologia do filme é uma bagunça, o filme tem pouco foco. Ele não sabe se ele concentra no Villa, se ele concentra no treinador, se ele concentra no Cláudio Reynas, que é o cara que é chamado para criar esse time. Então é um filme sem foco, é um filme, enfim, que no final você não está nem se importando se esse time vai ganhar, se vai perder, se vai continuar, se não vai continuar, se o jogador, se o técnico vai ser demitido, enfim. É uma decepção esse Win. O outro filme que eu vi no dia foi um filme chamado Life Animated, outro documentário, um documentário que eu gostei muito. E é engraçado, há um bom tempo eu linkei no Twitter um artigo que era sobre o livro do Ron Suskind, que é um jornalista de finanças nos Estados Unidos. E esse cara teve um filho autista. E ele não conseguia comunicar com o filho. Depois dos 3 anos, esse filho dele, que é o Owen Suskind, que é o protagonista desse filme, Life Animated, ele se recolheu e não conseguia mais se comunicar, não falava e tal. E um dia o pai e a mãe dele descobrem que ele conseguia se comunicar através dos filmes da Disney, repetindo diálogos dos filmes. Ele conseguia, ao repetir certos diálogos, ele conseguia passar o que ele estava sentindo, ou então expressar sentimentos complexos sobre o mundo à sua volta. E a partir de então, o Ron Suskind, ele começa a conversar com o filho através dos filmes da Disney. E a gente acompanha esse rapaz agora com 23 anos, 24 anos, já adulto, e tentando começar a sua vida, assim, de viver de forma independente, saindo da casa dos pais e tal. O filme, primeiro, que ele traça um retrato do autismo, é muito, muito complexo e muito sensível. E é um filme que busca destruir os estereótipos, né? O Rain Man, sobre o autismo, embora o autismo do Owen Suskind não seja tão extremo, mas também não é um caso leve de autismo, ele está no meio termo. E o filme acompanha as dificuldades desse menino, desse rapaz, e dos pais, e com as imagens de arquivos dele da juventude, e acompanha o dia a dia desse... É um estudo de personagem interessante, é um estudo de personagem, mas ao mesmo tempo é um estudo de uma doença. É um filme muito tocante, muito, muito, muito tocante, e realmente assim, mexeu bastante comigo. Outro filme que eu vi no dia foi um filme italiano que eu realmente, assim, eu adorei esse filme, que é o Perfeitos Estranhos. O filme, ele deve ser, eu não conferi, mas ele deve ser baseado numa peça de teatro, porque ele se passa todo num ambiente só, uma sala de jantar, onde 7 amigos se reúnem para jantar, e eles resolvem fazer um jogo, que é colocar os celulares em cima da mesa, e durante o jantar
O celular que tocar, ou que chegar uma mensagem de WhatsApp, ou o que for, eles têm que compartilhar com o restante do grupo. E a ideia é mostrando como nós ficamos não só dependentes dos nossos celulares, mas como os celulares, para usar uma expressão do filme, viraram uma espécie de caixa preta das nossas vidas, e ali estão escondidos os segredos. Quer dizer, qualquer um... É só você pensar, se alguém pegar o seu celular e for olhar tudo, você vai ficar à vontade? Tem coisa ali que você não quer compartilhar com ninguém. Então, é essa a ideia do filme. E é interessante porque é um filme, obviamente, que ele é construído a partir de diálogos e dos atores, não é um filme de ação, mas ao mesmo tempo não é um filme nem um pouco chato. Primeiro que os atores são muito bons, estabelecem uma dinâmica muito boa, mas também a direção mantém a câmera sempre movendo, mantém uma agilidade na montagem que mantém o espectador tenso o tempo inteiro. Cada toque de telefone não só desperta conversas novas, mas desperta uma tensão automática no espectador. E essas discussões são discussões muito interessantes, e o filme como um todo, ele vai nos apresentando a dinâmica desses personagens, desses casais, a gente vai percebendo as pequenas tensões, as pequenas e as grandes traições. É um filme assim, que eu gostei muito, e aí obviamente sem spoiler, mas eu gostei particularmente do final do filme, a maneira como o filme amarra e consegue mandar amarrar a mensagem de uma maneira que eu achei surpreendente e realmente assim torna a mensagem ainda mais forte do filme. E para encerrar, eu vi um filme britânico chamado High Rise, Arranha-Céu, que é um filme que tem um elenco sensacional, é um filme protagonizado pelo Tom Hiddleston, tem a Elizabeth Moss, da série Mad Men, tem Sienna Miller, Jeremy Irons. É um elenco muito, muito, muito forte, e é um filme que é uma alegoria. O filme se passa num arranha-céu que foi planejado pelo arquiteto vivido pelo Jeremy Irons, e a premissa do filme é que os andares eles são ocupados por pessoas de acordo com a sua classe econômica. Então os andares mais próximos da rua são habitados por pessoas mais humildes, e obviamente o arquiteto, que até tem um nome significativo, Mr. Royal, Senhor Real, Realeza, ele fica na cobertura. E o filme começa a abordar as pequenas tensões que vão surgindo entre os habitantes dos andares diferentes. Então é um filme que, como eu falei, é uma alegoria sobre luta de classes, é uma alegoria sobre o capitalismo. Não é à toa que em um momento... isso não é spoiler, mas enfim, porque eu não vou falar da trama, mas o filme encerra com a voz da Margaret Thatcher. Não poderia ser mais significativo. E o filme vai falando sobre as injustiças do sistema capitalista selvagem, sem regulação nenhuma, mostrando como as classes econômicas mais baixas são sempre manipuladas para beneficiar o interesse das maiores. Então, em um certo momento, eles resolvem julgar, e falam isso claramente, julgar as classes inferiores uma contra a outra. Ou, por exemplo, os andares mais baixos começam a não ter eletricidade, embora eles paguem as mesmas taxas que os mais ricos, que deveriam pagar mais, mas não pagam, embora eles se beneficiam mais. Então é um filme, é uma alegoria muito mordaz, muito cortante, e que tem um elenco muito interessante. Às vezes ele peca pela obviedade, chove no molhado, mas como ele é conduzido de uma maneira tão interessante, é um filme que realmente é bem bacana. Então foram esses os 4 filmes que eu vi no primeiro dia do Festival de Tribeca, e eu também vou escrever sobre os filmes com mais detalhes no Cinema em Cena, cinemascena.com.br. Aliás, lá eu também escrevi sobre um filme que eu vi ontem, que não está na programação do Tribeca Film Festival, mas vai ser lançado no Brasil comercialmente no dia 26 de maio, se não me engano. Um filme sensacional chamado Hardcore Henry. No Brasil vai chamar Hardcore Missão Extrema. Eu escrevi a crítica, está lá no cinemascena.com.br. É um filme sensacional. E é isso. Então até amanhã. Um grande abraço e bons filmes.